Fala, seus maluquinhos, suas maluquinhas, tudo bem por aí? E se você está aqui agora, neste momento, ou você faltou da aula, ou você está fazendo uma revisão, ou você é muito interessada em história da arte. É isso mesmo. Então a gente vai ver hoje aqui rapidinho para a gente já entender tudo e já macetar aqui a nossa informação do dia de hoje. Cara, 7 movimentos, 7 estilos de arte, né? De movimentos artísticos que você vai entender agora, beleza? Vamos lá então, isso aqui é super importante. Vamos visualizar o primeiro deles que você precisa. Olha só, passada geral. A gente vai falar de performance, a gente vai falar de happening, que são, cara, semelhantes. Então, cuidado quando eu for falar deles. Eles são semelhantes, beleza? Então, atenção. A gente vai falar de instalação e site-specific, que também são semelhantes entre si, ok? Cuidado, preste atenção então. A gente vai falar de art pop, ou pop art. A gente vai falar de minimalismo e a gente vai falar de arte conceitual, beleza? Vamos tentar fazer esse videozinho rapidinho para você então, pra gente entender tudinho bonitinho. Vamos lá. Performance. Eu destaquei no texto aqui das definições que eu coloquei para você algumas coisas que são mais importantes. Beleza? Olha só, nem tudo aqui eu quis destacar, beleza? Ó, manifestação artística baseada em ações roteirizadas. Ações roteirizadas, ok? Ó, repara que pode ser roteirizada, né, e realizada pelo artista ou pelo público. Repara que é mais abrangente do que a gente está imaginando. Então tem um leque de opções a performance, né? A gente está falando de performance, um leque de opções grande, né? Manifestação artística baseada em ações roteirizadas. O que é um roteiro? Um roteiro são ações definidas. Quando eu faço um roteiro das minhas atividades do dia, eu tento cumprir aquele roteiro. Se eu não cumprir aquele roteiro naquele dia, eu faço o quê? Eu tento cumprir o que faltou no dia seguinte. Então, são ações roteirizadas. Cinema. Quando eu roteirizo um filme, mano, eu vou cumprir aquelas ceninhas todas daquele filme, ok? Então, são ações roteirizadas, beleza? De forma efêmera e passageira, né? A palavra efêmera, né? Efêmero quer dizer passageiro, momentâneo. Então, acontece em alguns minutos do dia e acaba, né? Em algumas horas do dia e acaba, beleza? Ela é efêmera, ela é passageira. E olha só que interessante, sempre acontece em tempo real, no vivido, agora, né? Presencialmente e é agora. Beleza? É isso que vai unir ela, né? Vai fazer uma relação, vai ter uma relação de semelhança com o teatro. O teatro também é, né, um evento, beleza? Só que o teatro, ele acaba tendo um lugar específico, ele acaba tendo um horário específico, ele acaba tendo, né, atores, falas que são muitas vezes pouquíssimo improvisadas, né? O teatro tem uma relação com o roteiro muito mais forte. A performance, essa relação com o roteiro, ela é mais fluida, né? Ela é menos rígida, ok? Então, manifestação artística baseada em roteiro, beleza? Às vezes feitas por artistas, às vezes pelo público, às vezes pelos dois, ok? A gente vai ver uma aqui que é feita pelos dois, de forma efêmera, ou seja, passageira e momentânea, em tempo real. Ela pode integrar, olha só, ela pode ter nela muitos componentes, né? Como eu falei, o teatro é próximo a ela, mas ela pode usar a música, ela pode usar a dança, a poesia, as artes visuais. Repara aí que tem um leque de opções
que a performance pode usar, inclusive a moda. A gente está vendo aqui, ó, o Flávio de Carvalho. Vamos ver para onde o link leva a gente, ó. Vou tirar um pouquinho o som. A gente está vendo uma coleção aqui do Flávio de Carvalho, que é um artista brasileiro, beleza? Mais especificamente, ó, deixa eu tentar mostrar aqui a performance dele, né? Olha só. Aqui a gente vê, aqui, ó. Olha lá. Aqui é o próprio Flávio de Carvalho, artista brasileiro, andando nas ruas do Brasil com a sua saia e o seu traje aqui pro tórax, né? Pro corpo, beleza? Ele dizia que era um traje tipicamente brasileiro e muito interessante ele andando ao lado dessas pessoas com terno, porque faz uma espécie de um choque, né? Uma espécie de um choque entre o que ele planeja para a roupa brasileira e o que os brasileiros realmente usam, esse inverno que cada vez fica mais quente, nesse verão que cada vez fica mais quente, né? Essa seria uma roupa que você usaria, mas pelo menos ele está aqui te acrescentando, né, um choque entre as roupas que a gente usa no cotidiano, certo? E as roupas que ele propõe para o uso, ok? Uma última coisa importante aqui, ó. O roteiro pode ser mudado e alterado, mas sempre volta ao seu estado normal, beleza? Pensa nisso. Essa daqui, ó, é a performance que a gente vai dar uma pequena analisada hoje. Essa é a Marina Abramovic, certo? Acho que na descrição aqui a gente consegue ver. Não, a pena que não tem muita descrição dela aqui. Essa é a cena em que ela encontra um namorado de infância. Parou a cena, vamos analisar agora um pouquinho a história. Volta aqui, ó. Essa é uma performance da Marina, onde ela está no museu, certo? O museu serve de palco para essa performance. Isso tudo é importante na arte, ok? A moldura é importante, a tinta é importante, o pincel é importante. Então aqui não seria não seria menos importante a gente falar que a cadeira, a mesa, o espaço onde ela está não são importantes. São, né? Assim como ela, assim como o vestido dela, assim como essa água que ela está aqui. Essa água, olha só que coisa legal, pode propor uma relação com a temporalidade. Ela sabe que ela vai passar um tempo ali, ela tá com uma aguinha ali para ela poder passar esse tempo. Certo? Ela recebe, então, o público. Tem uma fila de pessoas. Repara ali, ó, essa é a fila, não são pessoas vendo a performance. Claro que elas estão vendo, mas vão participar da performance. Elas vão sentar nessa cadeira que está aqui, ó. Beleza? Só que neste momento ela está recebendo, ela não sabe disso, né? Entre as pessoas, olha só, ela está no Brasil e entre as pessoas aparece quem? Um ex-marido dela, um ex-namorado dela. Olha só a reação dela. Olha a reação dela. Ela estava de olho fechado, não sei se você percebeu. Ele, pô, tô aqui, né? E ela, olha só, você vai perceber, ele, né, olhos verdes, olha só, gatão e tal e coisa. E ela, repara, vai voltar nela, olha só, cara. Ela tá emocionada, né? Ela se emocionou com o fato desse marido, ex-marido, né, ex-namorado, estar ali. E foi uma coincidência, isso aconteceu. Então o acaso é muito importante também para a performance. Ele não é o elemento principal da performance, mas a performance sempre está ali buscando o acaso. O acaso está sempre buscando a arte como um todo, beleza? Essa é a performance da Marina Abramovic, beleza? Vamos lá então, vamos para a próxima definição, que é a definição de happening. Eu falei para você, happening e performance tem uma ligação, ok? Então vamos lá. Um happening, ele é um evento com roteiro aberto. Roteiro aberto, olha, atenção aí. O que significa um roteiro aberto? Roteiro aberto. Opa, se eu faço um roteiro para o meu dia e esse roteiro é aberto, o que você pode imaginar? Que eu posso colocar nesse roteiro basicamente o que eu quero, né? Não há, de certo modo,
itens a se cumprir. O roteiro é aberto. Talvez exista uma ideia principal, beleza? Uma ideia principal é trocar livros com as pessoas. Pronto, essa é a ideia principal. Você não sabe como, você não sabe onde der você vai, quem conseguir trocar, você troca. Se não trocar também, às vezes surge a possibilidade de trocar por outra coisa. Será que você troca? Será que você não troca? Enfim, roteiro aberto, certo? Que envolve o público de maneira direta e imprevisível, tá certo? E agora vem uma coisa importante. O imprevisível aqui significa que nem o público, muitas vezes, está sabendo que aquilo vai acontecer. Opa, como é que é? Volta! Na experiência da Marina Abramovic, ela mostra todo o contexto. Ela tem uma cadeira ali do lado, beleza? Ela faz uma fila, né? Ela tem tudo preparadinho, certo? Para acontecer uma coisa. Você não vai sentar no colo dela. Você não vai sentar em cima da mesa, certo? Vai ser uma atitude errada, até porque ela não tá com uma atitude despojada, alegre, contente, dançando. Ela tá séria, cara. Ela tá séria, né? Então, você tem que também entender o contexto, né? Opa, aqui. Aqui, ó. Quando você tá falando de algo que o público não sabe que está acontecendo, por exemplo, uma pegadinha, né? O exemplo que eu sempre dou para happening não é o melhor exemplo, mas o exemplo que as pessoas entendem o happening é a pegadinha, nesse contexto, né, do público ter uma imprevisibilidade ali, né? O público não sabe que aquilo está acontecendo. O público não entende que aquilo é um artista, é um ator, ou enfim, que está fazendo alguma coisa. Enfim, ele não entende, ele não sabe que é. Não foi informado para ele. Aqui no caso, a Marina tá no museu, mano. Não tem forma mais, né, direta de dizer, gente, isso aqui é um trabalho de um artista. No caso dessa performance que a gente vai assistir agora, conheça o Wix Studio, a plataforma para agências. Vamos tirar o som. Ela é uma performance, olha lá, ó, que vai acontecer através de uma pesquisa dentro da Universidade do Texas, tá certo? Em 1988, a gente está falando, então, o happening é um elemento, ó, sobre isso aqui. Eu coloquei a tradução para você. Você vai lá ver o que está acontecendo. É importante, beleza? É importante, ok? Então, algumas coisas estão acontecendo que são roteirizadas, mas é um roteiro aberto. Então tá previsto aqui, olha as coisas que estão previstas. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. As coisas que estão previstas aqui, ó. Cada grupo de 5 pessoas pega um punhado de palha e coloca no bolso. Em seguida, troca um número de telefone. Olha que malucão. Às 13h30, os membros do grupo estarão em seus telefones residenciais. Cada pessoa tentará marcar um encontro com uma outra pessoa para trocar a palha. Olha que coisa louca. Já são 10, né? Às 15h30, os membros do grupo estarão novamente presentes em seus telefones residenciais e tentarão marcar um outro encontro para trocar palha, segundo encontro. Então, multiplica isso, né? Vai multiplicando isso. Repetir tentativa de marcar encontro de palha, repetir tentativa de marcar encontro de palha, repetir tentativa de marcar, repetir tentativa, reunir-se e trocar histórias. É isso que você acaba vendo nesse vídeo. Eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente não vai ficar aqui também vendo o vídeo inteiro. Em sala de aula a gente vê ou você pode ver na sua casa. Eles estão pegando a palha, aqui evidentemente estão no segundo momento, ligando para a pessoa para fazer a troca de palha, certo? Então trocando palha, troca palha, ligando, troca palha, ligando, troca palha, ligando, troca palha. E isso vai dar, ó, até aqui, onde eles começam, e aí é interessante você fazer o seguinte, ó, vou voltar um pouquinho, aciona a legenda, certo? Aciona a tradução automática desse vídeo
encontra o português, pode ser o português de Portugal mesmo, fazer o quê? Né? Você vai entender um pouquinho, beleza? E tenta entender o que está sendo falado, né? Então eles estão dizendo o que foi interessante, o que não foi interessante, o que eles sentiram nesse encontro com esses artistas iniciais, depois com outros. Essa menina aqui é importante porque ela começou a pensar nas coisas que ela carrega. A palha, para algumas pessoas, é insignificante. Para outras pessoas, ela tem todo um sentido. Ela alimenta, né? No caso, os seus animais. E, para algumas pessoas, os animais são fundamentalmente importantes, ok? Só que ela começou a pensar no que ela carrega. No que ela carrega na bolsa, no bolso, no pé, né, na cabeça, o que a gente carrega. Então a arte, ela nesse caso aqui, ela serve para isso, né? Para buscar, para nos dar algumas referências, algumas para ilustrar algumas inquietudes nossas, ok? Vamos lá então. Próxima, instalação. Vamos lá, instalação. Essa é a palavra de agora. Essa é a definição que a gente vai ver. Montada em determinado espaço. Para aí. Espaço determinado. Então é um espaço rígido. É um espaço que eu determinei, ok? Geralmente a instalação ela acontece em espaços mais oficiais, ok? Beleza? Geralmente ela é imersiva, ela é composta de objetos, diversos materiais, som e luzes, ok? Desculpa. Pode ser temporária e adaptável ao local onde ela é exibida. Essa instalação aqui é uma das mais chocantes que eu já vi, assim. Ela é um sol, uma espécie de sol, uma espécie de luz, ok? Não vamos interpretar ainda. Ela é uma luz criada por esse artista dentro de um espaço, né, num espaço interno, portanto, que parece um sol. Olha que interessante isso, beleza? É como se o sol estivesse dentro de um espaço. Para quem nunca visitou, vai lá, visita, é um museu fantástico, um museu que fica em Londres, eu já lembro o nome dele aqui já. Ele tem um espaço interno gigantesco. Depois você vai para salas adjacentes, né? Mas o espaço interno dele é gigantesco, assim como esse, né? E ali, imagina a experiência humana, né? A sua experiência de entrar no museu ou de entrar num espaço institucional, né? Você acabou de ver uma coisa estranha agora? Olha as pessoas deitadas no chão, né? Quando que no museu ou numa escola ou, enfim, na rua, enfim, onde, né? Que a gente vai ter a liberdade de fazer isso? Talvez numa praça brasileira, né? Eu já deitei em algumas praças. Fora que eu fui impedido de deitar. Levanta aí, tipo, não pode ficar aqui não. Beleza? Então a performance em si, vamos voltar lá para o nosso vídeo não ficar tão longo. A performance em si, ela é mais ou menos parecida com uma performance. Ó, tô ligando as duas, tô tentando fazer uma semelhança entre instalação e performance. Ela tem, de certo modo, um roteiro mais determinado. O espaço dela é determinado, né? Olha só, o espaço dela é um pouco mais rígido. Que o quê? Que um site específico. Beleza? Aqui, evidentemente, estou usando dois exemplos que são na rua. Mas o site específico, ele é uma obra de arte criada especificamente para um local determinado. Então, peraí. Aqui eu posso ter esse sol no MASP, eu posso ter esse sol no MAN, eu posso ter esse sol no Museu da França, no Museu de Nova York, no Museu de Londres, no Museu de Berlim. Posso ter esse sol em qualquer lugar. No caso do site específico, eu não posso, né? Essa espiral que foi feita pelo artista só existe neste lugar. Este muro que foi feito nessa calçada que, sim, propositalmente impede a passagem das pessoas, né? Se você está andando aqui reto, você tem que desviar dele e ele é grande. Ele foi feito para isso, para incomodar, né? Já falo um pouquinho mais dessa, mas o site específico são instalações, você pode falar assim, mas são obras de arte feitas em espaços determinados.
certo? Considerando, olha só, as características desse espaço, as características físicas, históricas, sociais ou simbólicas desse espaço, ok? Isso é extremamente importante para o site específico, né? A obra só faz sentido naquele espaço, pois ela responde diretamente àquele ambiente que ela está inserida. A instalação não. A instalação ela pode ser feita em vários lugares, ok? Ela pode ser feita lá no Museu de Londres, Museu Inglês, e ela pode ser feita no Museu Brasileiro, a mesma instalação. No caso da Site Specific, não. Beleza? Essa é uma definição que a gente está trazendo para você aqui. Pop art ou arte pop. Uma definição que é legal você entender de arte pop. Utilize imagens da cultura de massa. Cultura de massa. O que é cultura de massa? Cultura massificada, certo? Cultura que tá, cara, em todos os lugares, que basicamente todo mundo conhece, né? Tipo, Pelé. Todo mundo conhece, mano. Pelé, todo mundo conhece. Conhece Pelé? Conhece Pelé? Todo mundo conhece. Samba, todo mundo conhece. Bossa Nova, nem todo mundo conhece, mas é um estilo musical brasileiro que todo mundo deveria conhecer. Beleza? Então, a cultura pop é aquele elemento da cultura que é de massa, que toda massa, todo povo conhece. E principalmente, né, a gente nota quando é cultura de massa, quando o estrangeiro também conhece. Né? Quando o estrangeiro conhece aquela cultura que é sua, você fala, puxa vida, olha como essa minha cultura, essa minha identidade, esses meus valores aqui estão chegando até eles. E a gente pode até fazer uma reflexão do como estão chegando, ok? Então, ó, cultura de massa. Lá nos anos 50 e 60, você vai falar da publicidade, você vai falar dos quadrinhos, de celebridades, de produtos industriais. E no caso aqui, ó, você tem o Andy Warhol. Eu tô sem o nosso querido som agora, graças a Deus. Vamos pular aqui. O Andy Warhol, que fez a sopa Campbell's. Campbell's. Isso aqui é não é um stencil, mas é uma serigrafia, depois a gente explica essa diferença, feita pelo Andy Warhol, beleza? Da sopa Campbell's, que era uma sopa muito comida, certo? Lá nos Estados Unidos, ó, Marilyn Monroe, beleza? Elvis Presley, né? Você conhece, a gente está remontando aqui, evidentemente, a ícones da cultura de massa americana, porque foi aonde a pop art surge, né? Aqui no Brasil, como seria então? Esse é o artista, esse é o Andy Warhol, beleza? Vamos lá então, que o tempo já está urgindo. Minimalismo. Qual que é a característica mais forte do minimalismo? Uso de forma simples, repetição, cores puras e economia de elementos. Mas no nome, cara, no nome mínimo, né? Mínimo, você já tem um elemento principal ali. Dá uma olhadinha no trampo desse carinha aqui, ó, que você vai entender. Aqui é o. Agora sim, ó. Aqui mostra a pessoa que fez o vídeo. Mas aqui tem o artista, beleza? E o meu segundo like, o Libet Chong, ok? Dá uma olhadinha. Ele trabalha com luzes. Ele trabalha com luzes. Ah, Marclênio, o que luz tem a ver com arte? Tudo, né? Você não tem luz, você não enxerga. Então, talvez ele trabalhe com um elemento essencial da arte. E nota uma coisa importante. Você já viu essas luzes por aí. Você já viu essas luzes nos tetos? Tetos? Já viu, né? São aquelas luzes mais arredondadinhas, né? Que você tem no teto. Geralmente elas são branquinhas, mas separa aqui, ó, que ele vai construindo essas luzes de forma que ela ganha matizes, ela ganha cores. É quase um degradê. Não é um degradê, porque existe uma linha retinha, né? Você consegue ver que tem uma linha reta. Aqui, ó, tem uma linha reta, beleza? Aqui já vemos um degradê. E olha que interessante, a luz na
parede, né? Então, a obra, a gente tem que ficar esperto, porque a obra nunca está nela somente, né? A obra é um hiperlink de coisas. A obra, ela é ramificada, tá certo? Então, eu tenho aqui a obra com luzes amarelas e vermelhas, mas repara que a gente tem um fundo azul e verde atrás, que também é feito por luzes, né? Que provavelmente estão na camada oposta, né? No lado oposto àquelas, beleza? Então, repara que a valorização aqui da experiência, né? Ela é direta. São poucos elementos, vou repetir, são poucos elementos para que o espectador tenha uma experiência muito direta no que o artista está falando. E agora aqui, ó, a última arte conceitual, a gente vai se concentrar um pouquinho, só um pouquinho mais nessa, porque fala de um artista brasileiro fantástico que eu particularmente admiro muito. Então, é óbvio, né? A arte conceitual, ela vai valorizar o quê, mano? Qual que é a principal característica disso? É o conceito, é a ideia, é a definição, beleza? Principal ideia, esse movimento, eu estava conversando um dia com um aluno da Unicamp, ele falou, não, mas esse é o movimento mais excludente que eu conheço no mundo. Não, por que que é excludente? Porque é conceitual e o conceito para as pessoas... Não, mano, aqui... Cada artista pode criar o seu conceito. Ele não está usando o conceito de Habermas, o conceito de Planck, o conceito de Nietzsche. Não, cara, não. Ele está usando o conceito dele. Você pode fazer o seu conceito, né? Por isso que a arte conceitual ela é a mais abrangente possível. Por quê? Porque você está introduzindo um conceito na arte, né? Então, valoriza a ideia por trás da obra, mais do que a aparência física, mais do que a materialidade da obra, ok? Então, o que é a materialidade? É o que eu toco, certo? O que eu toco, minha garrafinha de água, certo? O conceito é mais importante do que a garrafinha em si que eu pego e bebo a água, certo? A execução pode ser delegada a outros ou nem acontecer. Nesse momento aqui, surge uma coisa interessante. Vários artistas começam, deixa eu pôr aqui num negocinho legal, aqui ó, aqui, instruções, olha que bonitinho, ai meu Deus do céu, instruções. Alguns artistas começam a fazer apenas instruções. Então, a obra de arte dele era um papel, o texto, certo? Instruindo o público, ou o museu, ou o lugar que seja, a fazer aquela obra. Então tinha uma instrução assim, ó, congelar dezenas, né? Então você pode ver 12, 20, 30, enfim, dezenas de cubos de gelo. É a primeira instrução. Segunda instrução, montar um casulo, certo? Na avenida, na sarjeta, na guia, enfim, onde a gente passa, onde a gente anda, não é na rua não, onde a gente anda, certo? Você sabe. Montar um iglu ali, por exemplo, beleza? Ou arrastar o gelo com uma cordinha até ele derreter, beleza? Essa era a instrução da obra de arte. Mas a gente vai analisar aqui um artista brasileiro chamado Cildo Meireles. Essa é a obra que está em jogo. Fica atento agora, porque eu quero que você entenda nesses últimos 5 minutinhos que eu vou te falar aqui. Essa obra aqui chama Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Coca-Cola. Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Coca-Cola, é claro, né? Cara, puta nome, hein, cara? Nossa senhora, mas que nome, hein, mano? É um nome longo, né? É um nome longo. Eu lembro de ter me perguntado isso e eu lembrar do nome. Circuitos ideológicos, circuitos de ideias, né? Circuitos de ideias, projeto Coca-Cola. Ele compra, o Cildo Meireles compra centenas, cara, muitas, tipo 900, 1000, sei lá, aí vai para os milhares, né? Mas compra muitas cocas, com certeza
tomou algumas e desperdiçou, né, jogou fora a maioria do líquido. E aí ele colou na Coca-Cola, isso é um adesivo. Eu vou chegar mais próximo aqui, vou chegar mais próximo ainda, ó. Colou na Coca-Cola um adesivo. Você pode ver que é um adesivo? Você nota que é um adesivo por essa pequeno fiozinho que tem aqui, né? Ó, lá, não é um fio, né? Tô falando que é fio, mas essa diferenciaçãozinha aqui de cor. Aqui está o adesivo, certo? Que coloca ali, por exemplo, o princípio da atividade, em inglês, neste caso. Ou, nesse caso aqui, e aí a gente pode entrar, né, numa discussão, eu não estou aprovando ou não a atitude do artista, né? Mas ele cola aqui uma fórmula para você fazer um coquetel Molotov. Inclusive ele coloca a palavra Molotov, que vem do nome, né, do cara que inventou, esse russo que inventou esta bomba caseira. Ó, que maluco, inventou essa bomba caseira, ok? Então ele dá para você aqui um contexto, aliás, ele dá para você aqui algumas inserções, essas são as inserções dele, certo? Na Coca-Cola. Beleza, Kleiner, mas e aí, mano? Ele expõe? Não, ele não expõe. Já já eu falo para você o contexto, né? Então, as inserções estão aqui, são algumas inserções, são fortes, hein, cara? São fortes essas inserções. Inclusive, ó, gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. Como que ele devolve uma garrafa de Coca-Cola à circulação? Vamos lembrar que a gente está em 64, 69, vai pensando aí em o que está acontecendo no Brasil em 69. Ele devolve as Coca-Colas, porque nessa época elas são retornáveis, tudo bem? Ainda hoje a gente tem garrafas, né, que são embalagens que são retornáveis. A gente tem embalagens de refrigerante retornáveis. Você deve saber o que é isso. Você vai para o estabelecimento e você paga, inclusive, um preço menor, porque você retornou a embalagem, você pega uma outra, paga um preço menor, se leva para sua casa aquela. Depois você faz a mesma coisa, retorna a embalagem. Enfim, vira um ciclo, vira um processo. Então ele comprou as cocas, adesivou, inseriu, fez uma inserção nas Coca-Colas com o projeto dele, ele devolve as cocas para o estabelecimento, para o mercado, ok? Pega outras, tudo bem? E faz isso de novo, e vai fazendo isso de novo. Só que peraí, ele devolve para o estabelecimento? Sim, ele deixa no estabelecimento, pega outras. Mas peraí, o que aconteceu com aquelas que estão lá no estabelecimento? Caramba, o estabelecimento vai devolver para a Coca-Cola. Como? Num caminhão da Coca, que você vê em bares aí, você vê em restaurantes, você vê em lugares que os caminhões de bebidas param naquele lugar, principalmente os de refrigerante, param, descarregam as bebidas, certo? Pegando, em alguns casos, nesse caso, no Brasil em 69, 64, 69, pegando as embalagens vazias. Caramba, como é que eles não percebiam? Porque não dava pra perceber, mano. Isso tá dentro de vasilhame. Lembra aquelas... Tinha uma espécie de embalagem que você colocava a coca ainda, né? Pega aquilo, coloca dentro do caminhão, o caminhão leva para a fábrica da coca, aquilo é colocado numa esteira sem participação humana nesse ponto, a esteira leva para um lugar onde a garrafa vai ser lavada, né? Onde o líquido vai ser colocado de novo, onde a Coca-Cola vai ser fechada e ela vai voltar. Agora pirou a cabeça, hein? Você vai voltar para algum estabelecimento no Brasil, né? Com o quê? Com a inserção que o Cildo fez. Repara, e essa Coca aqui é importante, ó, porque nos dá uma impressão bastante legal, ó, de que, né, quando a Coca-Cola está vazia, a inserção que o Cildo fez é quase invisível, né? Então, quando o cara vai pegar a Coca-Cola, né, o caminhão da Coca,
vai pegar a coca vazia, lá no restaurante, lá no bar, certo? Sua, que você trouxe, ele não vai perceber, praticamente não vai, só vai perceber se ele olhar na coca e tal. Antigamente, a única coisa que você olhava era o bico, para ver se o bico tinha quebrado. Se o bico tivesse quebrado, você não podia usar aquela coca mais como retornável, beleza? Então o Cildo compra as cocas, faz a adesivagem que ele precisa, retorna a coca para o estabelecimento, pega a coca cheia de novo, certo? Essa coca vazia que ficou no estabelecimento adesivado, o estabelecimento que nem tá preocupado em olhar, observar a coca, leva pro carinha que tá ali no caminhão pegando as cocas e levando pra empresa Coca-Cola. Esse carinha que tá ali não tá... Cara, não vai ficar olhando coca por coca, mano. Não tem como, né? Leva a Coca-Cola para a empresa Coca-Cola, certo? Que vai jogar essa coca numa esteira. Essa esteira vai fazer a limpeza, vai fazer o enchimento, vai fazer de novo, né? Vai tampar a Coca-Cola que volta para uma outra esteira que vai para um caminhão, beleza? Esse caminhão fecha ali a tampinha e ele vai para um outro estabelecimento com as cocas cheias e com a adesivagem, com a inserção em circuito ideológico do Cildo Meirelles, mano. Olha que maluco! Aí você compra a sua Coca-Cola e, de repente, na sua casa, você se depara tomando uma coca quando você vira ela de volta, virou ela de volta. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você vê ali as inscrições que o Cildo Meirelles fez. Cara, qual que é o contexto histórico desta obra aqui? O contexto histórico desta obra é exatamente a ditadura militar. Uma ditadura que fez muitos artistas, jornalistas, políticos morrerem, saírem do Brasil, ok? Então isso é bastante importante. Isso é a forma como alguns artistas, sei lá, utilizaram, né, para se manifestar contra esse período nefasto do Brasil. Beleza? A aulinha acabou por aqui. Dúvidas? Tira comigo, mano. Tira comigo. Manda aí. Manda comentário. Manda no privado. Fala comigo. Me encontra. Mande as suas dúvidas. Arte conceitual, minimalismo, arte pop, site specific, instalação, happening e performance. Falamos de tudo isso agora, hein? Uau! Fui!